寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Camboja e China, Camboja ganhou. China tá perdendo um monte, hein, galera? Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados aos outros membros aí do Khmer Vermelho, beleza? E hoje, como vocês estão vendo, né, vamos falar sobre Son Sen. E sim, por incrível que pareça, o Camboja teve uma polícia secreta que até mesmo eu fiquei surpreso. E alguns amigos chegados meus também. Até porque se o Camboja atualmente não tem capacidade para ter uma polícia secreta, e como que no Khmer Vermelho ele conseguiu esse feito, né? Mas enfim, lógico que eu vou explicando como foi a vida dele e também vou dar um pouco de foco aí na polícia secreta, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. O Son Sen, ele nasceu no dia 12 de junho de 1930 e veio a falecer no dia 15 de junho de 1997. Son Sen, ele nasceu em uma vila chamada Hong Ho, né? Hong Ho, Hoa, né? Perdoe a pronúncia, em um local chamado Tran Vinh, né? Que não era nem no Vietnã do Sul naquela época, era Cochinchina, para vocês terem uma noção. E muito se debatia se ele era sino-vietnamita, se ele realmente era Khmer, mas sim, ele realmente era Khmer e ele era Khmer Krom. Que Khmer Krom, o que são Khmers, né, são cambojanos, mas que muitas gerações passadas aí de cambojanos viviam fora do Camboja e foram mantendo aí uma etnia pura. Então, sim, etnicamente, né, o Son Sen, ele é cambojano, mas a nacionalidade dele seria conchinchинês, não sei como se chama quem nasceu na Conchinchina. Mas também uma outra coisa debatida sobre ele era sobre sua classe social. Muitos acreditavam que ele não era uma pessoa extremamente rica, mas ele era ali classe média alta. E também alguns dizem que ele era classe média, mas pobre assim ele não era. Isso é um consenso. Ele podia morar numa vila, mas ele nunca chegou a ser pobre mesmo. E também não se sabe sobre sua infância, né? Sabe-se que aos 16 anos, em 1946, ele acabou indo estudar em Phnom Penh. Ele conseguiu ir para o Camboja, estudar em Phnom Penh. E beleza, né? Ele estudou em diversas escolas e, por incrível que pareça, as notas dele eram altas. E isso fez com que ele ganhasse uma bolsa de estudos para estudar na França, mais precisamente em Paris. E ele foi para lá em 1950 e assim que ele chegou, né, na França, ele foi procurar uma república. E com isso ele teve o primeiro contato com o marxismo, com o comunismo na França. Pois não foi nem no Camboja, foi literalmente na França. E por incrível que pareça, né, foi novamente aquele esquema ali de república. Depois os franceses não queriam mais ele lá e ele conseguiu achar um lugar onde só tinha comunistas Khmers. E em uma dessas ele conhece quem? Exatamente, Pol Pot e Ieng Sary, logo de cara. E beleza, né, ele vai trocando uma ideia com Pol Pot, com Ieng Sary, mas ele não é radicalizado por eles. Não, por incrível que pareça, ele foi radicalizado ali pelos próprios franceses. Sim, os próprios franceses que não queriam ele no apartamento dele, mas radicalizou ele lá, né? E então, né, depois ele acaba, né, trocando ideia com Pol Pot, Ieng Sary, e viria aí conhecer os outros futuros membros aí do Khmer Vermelho. Só que, né, as notas dele estavam começando a diminuir, estava ficando péssimo, e ele estava militando demais, estava fazendo muita propaganda,
E então juntou o útil ao agradável, né? Os franceses não queriam um cambojano lá, um cambojano burro e comunista. Então, em 1956 ele é expulso de Paris, né? Ele perde a bolsa de estudo de Paris, em Paris e na França como um todo. Aí, em 1956 ele acaba aí retornando ao Camboja. Mas nesse tempo ele já tinha formação, já podia lecionar, então ele voltou com um emprego aí de professor. Sim, meus amigos, por incrível que pareça, ele voltou aí como um professor. E até que beleza, né? Ele voltou com o professor, só que ele voltou com umas ideias, né, que a monarquia não agradavam a monarquia, e nas suas aulas ele começava a militar sempre e induzir as pessoas a ser contra a monarquia, pipipi, popopô, até que em 1960, né, ele acaba conhecendo o Partido Comunista Cambojano, mesmo que de um modo clandestino. Então ele basicamente começa aí a ficar aí ficando mais ferrenho, até que em 1962 a própria monarquia do Camboja proíbe ele de dar aula em qualquer lugar, em qualquer escola do Camboja, e daí ele perde o emprego, ele literalmente perde o emprego. Só que em 1962 o Pol Pot ele passa aí a assumir, né, o Partido Comunista do Camboja, mesmo que de uma maneira clandestina. E em 1963, né, apesar do Son Sen não ligar muito para os encontros, a partir de 1963 ele viu que tinha muita gente seguindo Pol Pot, né, indo para as áreas rurais para ter os debates, as conversas, né, já que ele, em áreas urbanas algum vizinho podia escutar, podia denunciar, aí a polícia ia lá, ia bater, né, e ia prender, enfim. Então ele, né, basicamente eles iam ali para as áreas rurais, até que em 1963 o Son Sen começou aí basicamente seguir o Pol Pot, mas ele seguia de um modo um tanto quanto estranho, porque ele ia para essas áreas rurais, eu não sei o como, né, com um carro diplomático do governo chinês. Ou seja, imagina, chegar todo bonitão ali num carro diplomático ali da China, com a bandeira da China e tal, ali, né, estourando. Não, ele chegava sim com o carro da China, mas ele chegava de um modo exótico, ele não chegava no banco da frente, nem no banco de trás, ele literalmente chegava pelo porta-mala. Todas as reuniões que ele ia pelo porta-mala. Até que em um determinado dia, né, ele estava ruim, né, ele tinha pego malária, e ele chegou ali pelo porta-mala de novo, não sei o porquê ele ia no porta-mala, mas enfim. E com isso, o Pol Pot e os outros ali, membros ali, né, do Partido Comunista Cambojano, militantes, esquerdistas, começaram a pensar que ele era um espião. E deram um salve nele e levaram ele ali pro nordeste ou noroeste do Camboja, acho que é o nordeste ali do Camboja. Uma área ali meio cabulosa, uma área ali meio hostil, né, ali na época, lembrando que estava tendo já o conflito ali com Laos, com o Vietnã, né, tava o Camboja, ele ainda estava meio que, entre aspas, neutro, mas enfim. E então, além dele ficar ali com malária, ele não estava ali à toa, ele estava ali sendo disciplinado, tanto na paulada quanto ensinando ele a ser um guerrilheiro, né? Ele estava aprendendo a ser um guerrilheiro, mas spoiler, ele era péssimo com armas, porém ele era muito bom em estratégia. E ele basicamente, né, voltou a aparecer em 1968, já como líder ali de guerrilha, né? Não líder de guerrilha aleatória, mas um líder de guerrilha ali do Khmer Vermelho. E com isso, ele volta ali como líder de guerrilha, líder ali de estratégia. Em 1968, aí sim, o Camboja já estava numa guerra civil. E as operações que ele fazia, algumas coisinhas ali, algumas incursões, né, que ele comandava, até que tinha bastante resultado. Então ele era de fato ali uma peça-chave ali dentro do Khmer Vermelho, mesmo que o Khmer Vermelho naquela época
e estava ali começando a engatinhar. Só que depois, por algum motivo, ele some de novo e ele acaba indo para um outro grupo, né? Que era um grupo que não era necessariamente monarquista ou de direita, um outro grupo sim de esquerda, mas era uma esquerda ali que tinha tomado um pau pro Khmer Vermelho e estava em exílio ali no Vietnã. E com isso o Son Sen ele acaba se juntando a esse grupo, acaba liderando alguns ataques de guerrilha desse grupo contra o Khmer Vermelho, valendo ressaltar, né? E então ele basicamente, depois ele em 1970 ele abandona esse grupo e ele retorna ali ao Khmer Vermelho. E em 1972 ele acaba virando chefe do Estado-Maior aí do Khmer Vermelho, né, devido aí às suas atividades aí de guerrilha, às suas altas estratégias. E bem, né, tempo vai, tempo vem, chegamos aí no dia 17 de abril de 1975, quando o Khmer Vermelho assume o poder ali do Camboja. E devido à sua experiência em guerrilha, devido à sua experiência em liderar táticas, estratégia, logo que o Khmer Vermelho assume o poder, ele já é considerado como o ministro da defesa e o líder da polícia secreta Khmer, a Santebol. Sim, a pronúncia deve estar errada, mas o nome da polícia secreta do Khmer Vermelho era Santebol, tá? E essa polícia secreta ela não foi criada em 1975, foi criada em 1971. Próximo vídeo sobre o Camboja vai ser sobre a polícia secreta do Khmer Vermelho. E bem, né, e qual era ali a função do Son Sen ali liderando a polícia secreta ali do Khmer Vermelho? Bem, as funções do Son Sen na polícia secreta do Khmer Vermelho eram as seguintes. Sim, ele tinha um monte de função. Primeiro, eram escolher os locais onde os prisioneiros iriam ser interrogados, né? E, inclusive, os métodos de arrancar informação à força, se é que vocês me entendem, foi também, né, planejado e pensado pelo Son Sen. Terceiro, Son Sen ele era responsável pelos expurgos. Então, se alguém era um alvo, essa pessoa merecia ser expurgada, era ele que ia entrar em contato com os outros membros ali da polícia secreta e ele ia mandar dar cabo dessa pessoa. Quarta coisa, ele também decidia quem era um alvo e quem não era, as características de quem seria um possível alvo, um possível inimigo do Estado e quem deveria ser investigado. Muçulmanos, pessoas que usassem óculos, mesmo que o Son Sen usasse óculos, né? Enfim, ele era quem comandava. Quinto, Kang Kek Liu, né, ou Yu, que eu já fiz vídeo sobre ele também, respondia diretamente ao Son Sen. Ou seja, né, o carrasco do Khmer Vermelho respondia ao Son Sen. Então, né, diversas coisas ali, né, que ele organizava, porém, pelo fato dele ser da polícia secreta, lógico que ia levantar diversas questões. Afinal, muitos membros ali do Khmer Vermelho suspeitavam que ele não era um Khmer puro. Os boatos que eu falei no começo do vídeo dele ser sino-vietnamita e não cambojano veio ali de suspeitas aí de próprios membros aí do Khmer Vermelho. Depois de testes e estudos foi provado, né, pelo próprio Khmer Vermelho que ele era um Khmer Krom, né, um cambojano puro, mas que nasceu em outro lugar. E uma outra coisa que ele era desconfiado e também desconfiava dos outros. E um dos motivos também que, né, acredito que queimou ele foi o fato dele ter tentado empacotar o Ieng Sary, né, que, para quem não sabe, eu já fiz um vídeo sobre ele, só que o Son Sen não conseguiu fazer isso, e só prejudicou a reputação dele lá dentro do Khmer Vermelho, e o Son Sen ele tinha alguns segredos aí, que, bem, não sei quais segredos são esses, que, né, muito bem guardado até os dias de hoje, mas que, né, meio deveras aí estranho, né, o que será que ele tinha de segredo? Uma das coisas aí que ele era chamado era de Kill, né, que era pavão. Então, sei lá, será que ele se exibia muito, queria se mostrar, não sei, né? Enfim, alguma coisa tinha.
Mas a questão também, né, que ele era desconfiado é pelo fato também dele não ter nascido ali no Camboja. Por mais que ele fosse um Khmer puro, ele não nasceu ali no Camboja. Aí beleza, né? Tempo vai, tempo vem, chegamos aí em 1979, né? Quando o Khmer Vermelho estava tomando um pau pro Vietnã, e com isso as desconfianças aí só estavam aumentando. Afinal, né? Como que o nosso ministro da Defesa, o cara que comandava tudo, sabia de tudo, agora tá levando o exército ali para as ruínas. Então, né? Muitas das pessoas acreditavam que ele era um colaborador justamente pelo fato dele ter ido para um outro grupo, né? Lembra que eu falei no início do vídeo? Então, ele foi para um outro grupo, e ele também nasceu ali na Conchinchina, que fazia já parte ali do atual Vietnã reunificado, então as suspeitas ali só estavam aumentando sobre ele, inclusive do próprio Pol Pot. E quando, né, o Khmer Vermelho caiu e um outro governo assumiu, isso até rimou e não foi a intenção, o que aconteceu foi que, né, mesmo o Khmer Vermelho nerfado, o Son Sen ele ainda tinha uma certa moral. Moral essa que em 1985 deu para ele, né, o comando ali do exército do Khmer Vermelho para tentar fazer incursões aí, para tentar fazer diversos avanços contra o governo ali da República Popular do Kampuchea, não Camboja, ou Camboja, Kampuchea, era República Popular do Kampuchea. Então, com isso, a moral dele foi diminuindo e foi, né, e foi realmente ficando um negócio meio que para trás, até que de 1992 a 1997, a moral aí do Son Sen foi diminuindo, a moral do exército do Camboja foi diminuindo também, e também a indisciplina foi aumentando. E com isso, né, o Pol Pot também já falou que não queria mais nada, não queria mais liderar o Khmer Vermelho, queria dar uma pausa. E lógico que as pessoas ali queriam Pol Pot ali como líder e não Son Sen. Isso ajudou, né, o exército ali meio que a abandonar o Son Sen. Mas uma outra coisa também que dificultou, né, foi que a polícia secreta do Camboja, do Khmer Vermelho, foi desfeita em 79, assim que o Khmer Vermelho caiu. Porém, né, o Son Sen ele ainda tinha sua própria polícia secreta. E mesmo em 1997, ele mandou empacotar 100 mil pessoas. E né, o Pol Pot já vinha desconfiando disso, daquilo, do Son Sen, até que chegou um momento, né, em que o Pol Pot ele perdeu a mão do Khmer Vermelho e um cara chamado Tamok, né, passou a liderar o Khmer Vermelho. Então o Pol Pot, né, pensou que o Son Sen estava também conversando com outro governo que buscava uma rendição formal, né, e desmantelar o Khmer Vermelho. E no dia, e vocês já devem estar imaginando o que aconteceu, né? Só que o que aconteceu foi bem pior. No dia 15 de junho de 1997, o Pol Pot, né, manda amarrar o Son Sen e 13 membros da família de Son Sen, inclusive seus próprios filhos, amarrar eles deitados, mandar pegar um caminhão, passar em alta velocidade e não só isso, mas como dar ré também. E não bastando só isso, mandou aí fazer uns furos aí no pessoal inteiro. Então, né, foi um negócio muito brutal. O Pol Pot, ele se arrependeu, ele falou que, né, ele sentiu muito por isso, mas que deveria ser feito, porque ele estava querendo também mostrar força e não só isso, mas como influência, né, para amedrontar esse Tak Mok. E depois de um ano, né, um ano e pouquinho aí, Pol Pot vem a falecer. Beleza, meus consagrados? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês sabiam que o Khmer Vermelho tinha uma polícia secreta? Pois é, né? Até eu estou surpreso. Mas se você sabia ou se você não sabia, passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, para uma pessoa que se identifica, pois assim essa pessoa vai saber também e vai ficar, como assim, a polícia secreta do Khmer Vermelho? Pois é, meus nobres, pois é, vai achando que o Pol Pot era bagunça. Beleza? Mas enfim, não se esqueçam de ver os vídeos do card de descrição. Quem puder dar aquele apoio logo no início, quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço. Beleza?
Enfim, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Veja os vídeos do card de descrição. Me sigam nas minhas outras redes sociais também, beleza? Falou e fui!